Na aula de 20 de maio de 2021, eu comentei uma passagem do discurso sobre a origem da desigualdade, mostrando que é possível ver no método da história conjectural de Rousseau uma dupla inspiração do ponto de vista das ciências da época. Por um lado, Rousseau se inspira no modelo dos autômatos das ciências mecânicas, que fornecem os esquemas de inteligibilidade para os filósofos pensarem o corpo artificial da sociedade civil. E, por outro lado, Rousseau também se inspira no modelo do corpo humano estudado pelo ramo da medicina denominado anatomia. Eu chamei atenção para o fato de que, na primeira metade do século XVIII, os modelos médicos eram modelos mecânicos e, por isso, os historiadores falam em iatromecanicismo, ou seja, mecanicismo médico. Rousseau compara a desigualdade a uma doença e expõe num quadro que combina mecânica e medicina a história natural dessa doença. A história do discurso sobre a desigualdade pode então ser vista como um estudo iatromecânico de anatomia patológica da sociedade civil. É a história dos progressos de uma patologia que permite o diagnóstico de uma patologia social. O que é novo na história conjectural de Rousseau é justamente a possibilidade de descrever uma máquina social em termos dos progressos de sua economia interna. É, portanto, o diagnóstico da patologia da desigualdade que leva Rousseau a traduzir a economia animal do iatromecanicismo para a economia política, num quadro científico novo, que é o quadro que investiga a sociedade em perspectiva histórica. Hoje, nós entendemos que Rousseau estava lançando as bases teóricas de uma história como ciência da razão, comparável à física, e não mais como uma ciência da memória. A história científica de Rousseau acompanha, na série causal dos fatos, as transformações concomitantes do indivíduo e das instituições. Há um desenvolvimento dos indivíduos que condiciona o desenvolvimento das instituições e vice-versa. Rousseau pode falar em progresso no cruzamento desses dois arcos de desenvolvimento, o arco dos indivíduos e o arco das instituições. Rousseau fala em perfectibilidade, em aperfeiçoamento, e é a ideia de progresso que Rousseau problematiza em sua história da desigualdade. Lembrando apenas que progresso para o Rousseau não significa desenvolvimento para uma condição melhor. A perfectibilidade pode produzir instituições que contribuem para a corrupção moral. A instituição da propriedade privada, por exemplo, por um lado ela é fruto do aperfeiçoamento dos indivíduos, mas por outro ela produz transformações no espírito humano que desembocam na guerra de todos contra todos e no colapso da ordem civil instituída. A passagem que eu analisei se encontra na primeira parte do discurso sobre a desigualdade e eu a cito. Quando pensamos na boa constituição dos selvagens, pelo menos daqueles que não perdemos com nossos licores fortes, quando sabemos que quase não conheciam outras doenças além das feridas e da velhice, somos levados a crer que traçaríamos facilmente a história das doenças humanas seguindo a das sociedades civis. Na segunda parte da aula, nós falamos sobre Axel Honneth e a interpretação que o filósofo alemão faz da história das desigualdades de Rousseau. Falamos da teoria do reconhecimento de Honneth e mostramos como a comparação que Rousseau faz entre a história das doenças e a história das sociedades é fundamental para se pensar no modelo das patologias, as patologias sociais. Mostramos que é a ideia de amor próprio em Rousseau que leva Honneth a afirmar que Rousseau é o fundador de toda a tradição da teoria do reconhecimento. Nós elaboramos ainda uma etiologia do amor próprio, mostrando que em Rousseau o amor próprio não é um mal em si, mas ele pode engendrar o mal dependendo das condições. Ele pode se desdobrar produzindo subjetividades egoístas em condições desfavoráveis,
como demonstra no discurso sobre a desigualdade. Mas ele pode também se desdobrar produzindo subjetividades cooperativas, e é por isso que Rousseau pode apostar na educação como um remédio que vai moderar o egoísmo excessivo na história hipotética do Emílio. Em resumo, eu tentei mostrar que existe um lugar privilegiado para o amor próprio e para o interesse na filosofia de Rousseau. Com base no que nós vimos sobre o amor próprio e o interesse na aula passada, nós vamos hoje então falar sobre a moral de interesse. Esse é o título da aula de hoje. A aula de 27 de maio de 2021 é sobre a moral do interesse.